Olá, tudo bem com vocês? Olha, eu tive a honra de ser convidado pela Sandra Freitas para falar um pouquinho sobre tradição oral. É um pouquinho assim, tá? Não um tratado sobre tradição oral. Mas recebi com muita satisfação para falar para as pessoas em geral e de uma forma muito especial para o pessoal do Espírito Santo, né? Que é um estado que eu visitei. Eu só conheço a capital, né? Vitória, e conheci Vila Velha. Eu fiquei encantado, adorei, adorei tudo que vi, adorei esse estado. Que coisa linda! Eu não estou falando para agradar, gente, isso é real, viu? Mas vamos ao que nós viemos fazer. Então veja, para falar sobre tradição oral, nós vamos rapidamente bem lá para trás. Desde o homem das cavernas, que eu não sei em que momento apareceu a fala, né? Porque pelos relatos, pela história, a gente sabe que eram grunhidos, aquilo era muito rudimentar. E uma coisa a gente sabe, entre outras, né? Que a partir de um determinado momento, eles começaram a se reunir. E a roda é uma coisa fantástica, né? A roda ela não tem começo e não tem fim. E ela é muito democrática. Todos participam, todos falam, todos têm direito a se colocar. E depois, então, com a descoberta do fogo, era em volta da fogueira. E era aquela converseira, imagino eu, devia ser muito legal, né? A gente ter algum registro disso, né? Gravado, olha que loucura, né? Como é que seria isso? E o tempo passou, logicamente, e nós temos outros povos, também muito antigos, né? Que são os indígenas, os verdadeiros donos da terra. E o índio, ele tem aquela tradição de oral, de passar conhecimentos em geral, né? Tanto de artefatos, coisas que eles produzem, material, enfeites, coisas utilitárias, né? Para se fazer comida, para se caçar, para se pescar. E tudo eles ensinavam na oralidade. Tudo era transmitido na oralidade. E outro povo que me chama muito a atenção, até porque nós somos descendentes, né, dos índios, dos portugueses, dos africanos, e depois houve outras misturas aí. Mas inicialmente é isto, né? O povo brasileiro ele começou a se formar a partir dos portugueses, dos índios e dos negros que vieram aqui trazidos da África como escravos. E o povo indígena, assim como os africanos, eles também passam os conhecimentos. Eu digo passam porque passam mesmo, não é passavam, não. É passavam e passam os conhecimentos até hoje deles através da tradição oral, como uma ferramenta pedagógica, né? E com o tempo, com o passar do tempo, os griots, os africanos contadores de histórias, né? Passam tudo isso pelas histórias. E o que eu queria falar para vocês, assim, como consequência de tudo isso, foram surgindo também os contadores de histórias, né? Os nossos antepassados, lá atrás. Pessoas que não tinham um preparo como hoje se faz para contar histórias. Olha que loucura. Eu sou produto dessa situação de aprendizado, de participar de oficinas, de participar de palestras que dizem respeito à contação de histórias.
E você vai pegando a manha, você vai tendo formas de contar, você vai se esmerando nisso e você chega lá. Mas a grande admiração que eu tenho é por esse pessoal, nossos antepassados mesmo, chegando até hoje, nas bisavós, nos bisavós, nas pessoas de idade, né? Nas nossas tias mais velhas. E normalmente o que me encanta são pessoas que não se prepararam para isso, não tiveram nenhum preparo técnico para isso, mas são os verdadeiros contadores de histórias. Aqueles que a gente chama de contador de história raiz. Esses eu tenho uma admiração enorme. E nós temos um povo, tirando, né, aquela parte assim, não tão louvável, né, mas nós temos um povo maravilhoso. Nós temos um país que é de dimensões continentais. É um país muito grande, que tem uma diversidade maravilhosa, né? Tem gente que se preocupa e não gosta de sotaques. Eu sou fã, número 0 do sotaque. Olha só a diversidade que nós temos, né? O sotaque do norte, do nordeste. E aí eu estou falando de regiões enormes, que tem muitos estados, tem muita gente. O norte, eu confesso, eu não tinha um contato tão grande. Passei a ter contato através do grupo Mocoan, que é o movimento dos contadores de história da Amazônia. Gente, eu descobri um outro planeta. São histórias, contos que eles nos passam e tem lá tem lá os seus personagens, né, folclóricos. É fantástico. Aconselho a todos a pesquisar o Brasil. As contadoras e contadores, aquelas pessoas do Nordeste. O Nordeste é a região que tem mais estados. Aquilo é uma riqueza imensa. Aqueles sotaques, uma coisa é o sotaque do Maranhão, outra do Piauí. Outra coisa é da Alagoas, outra coisa é de Pernambuco e vai por aí afora. Sotaque é uma coisa linda. Mas eles têm, assim, a técnica deles. É uma coisa nata. É deles. E isso é maravilhoso, né? Eu citei Norte e Nordeste, mas nós temos o Centro-Oeste, o Sudeste, o Sul. São N sotaques, muitos sotaques. Uma maravilhosa musicalidade trazida por esses sotaques. E as histórias, os contos de sabedoria que os mais velhos adoram, né? Eles gostam de contar aquelas histórias em que o mal se sobrepõe, o bem, perdão, se sobrepõe ao mal, o bem vence. E eles contam isso de uma forma magnífica. A pessoa que muitas vezes ela é desprezada por causa da falta de banco escolar, né? Desprezada pelos que sabem mais, ou que acham que sabem mais. Mas, de uma certa forma, numa certa área, sempre tem os que sabem mais que outros e se sobrepõem, né? Mas essas pessoas são maravilhosas, né? Eu, infelizmente, não tive a felicidade na minha infância de ouvir pessoas mais velhas contando histórias. Aquelas que contam história raiz. Era isto praticamente que eu queria falar. A importância que tem o contador de histórias raiz, aquele que conta, que inventa, que cria.
Eles são artistas, naturalmente, sem nenhum estudo específico para isso. Eu tenho uma admiração enorme. Esse pessoal tem muito valor. Eu espero que o encontro aí no Espírito Santo, e tenho certeza que ele será um grande sucesso. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Quero desejar então boa sorte e que todos desfrutem dele e depois dele também da vida com muita saúde. O meu recadinho para fechar, gente, é que, como todos sabemos, mas alguns não conseguem assimilar, a pandemia não terminou. No nosso país, ela está no momento mais terrível. Vou ser repetitivo, mas não me preocupo com isso. Só saia se houver necessidade. Faz um ano que eu vou no mercado e na feira, logo cedinho, que é quando tem menos gente, para comprar os mantimentos. Só. Não tenho feito praticamente mais nada. Então só saia quando for necessário. Saiu, máscara no rosto. Lavar as mãos quando voltar para casa com aquilo que você trouxe lá de fora. Álcool gel, distanciamento, juízo e boa sorte. Muita saúde para todo mundo. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Bom encontro! Eu estava pedindo desculpas, né? A nossa linda que terminou de se apresentar está pedindo desculpa por ter esquecido alguma coisa. E eu, enquanto eu coloquei o microfone lá, eu esqueci o que eu vim fazer. Então, olha só. Como a colega que antecedeu, que cantou aquelas músicas e pediu para que a gente juntos, né, acompanhássemos e tal, nós vamos fazer essa contação de acordo com aquilo que nós já tínhamos combinado anteriormente, né? Ensaiamos a noite passada até as 2 da manhã, não é verdade? Verdade. E aí então tudo aquilo que nós combinamos fazer hoje, então a gente faz juntos, tá bom? A história, o título da história é Cabritos Cabritões. A Andréia falou que queria alguma coisa que o meu olho brilhasse, uma coisa que eu contasse com prazer, que eu adorasse contar. E uma das que eu gosto muito de contar é Cabritos Cabritões, então vamos lá. Era uma vez 3 cabritos cabritões que viviam numa montanha. E aí tinha então o primeiro cabrito, que era o pequenininho, o cabritão pequeno. O cabritão pequeno, ele tinha uma barba pequena, só como nós ensaiamos bem, e ele tinha um chifre pequeno. Tinha um cabrito cabritão médio, cabritão médio. O cabritão médio, ele tinha uma barba média. E o chifre dele era médio. E tinha o cabritão grande. O cabritão grande, ele tinha uma barba grande. E o chifre dele era grande, enrolado. Aí então, um dia o cabritão grande, você sabe, principalmente as meninas sabem que homem não repara em nada, né? Você viu o meu cabelo? Não. A minha unha? Não. E o cabritão grande, ele também não reparava em nada. E um dia ele olhou assim para o lado e ele viu uma outra montanha. Nunca tinha reparado que havia uma outra montanha, fora aquela que eles moravam. Ele olhou para aquela montanha e ele achou assim, em um primeiro momento, que a grama daquela montanha, ela estava mais verdinha, mais fresquinha, mais bonita, mais crescida. Também não é à toa, lá não vivia cabrito nenhum. E na montanha de cá, os 3 comendo dia e noite, ou dia, tarde, né? E aí então aquele capim já estava meio pisoteado, comido e tal, e ele olhando para lá, ele ficou com vontade de ir para lá. Então ele conversou com os 2 outros cabritos. Só que tem um detalhe.
Entre esta montanha e aquela, havia um vale lá embaixo. E aí, quando chovia, para onde ia a água? No vale. E ali foi formado um rio. Só como está bem ensaiado. E aí, então, corria um rio. E em cima do rio, o que a gente põe para atravessar? Uma ponte, uma pinguela, né? E aí, então, corria um riozinho, tinha uma ponte, e embaixo da ponte, o que tinha? Olha, fantástico, mas não era isso. Tinha um ogro terrível, não Shrek. Shrek é boa gente e tal. Não, um ogro terrível, que devorava quem se atrevesse a passar naquela ponte. E aí então, o cabritão, junto com os outros dois, bolaram um plano. Você, querida, o que é um plano? Isso, alguma coisa que a gente combina com alguém. Isso. Né? Combinamos com alguém e colocamos esse plano em prática. Podemos bolar um plano sozinho. Em três, bolaram um plano em três. No outro dia, quem chegou lá perto da ponte foi o cabritão pequeno. O cabritão pequeno, digamos que a ponte é aqui. O cabritão pequeno, ele começou a atravessar a ponte. E o pezinho dele, vocês vão me ajudar. Fazia assim, ó. Bati. Tá fraco? Bati. De repente, quem apareceu? O ogro apareceu debaixo da ponte e olhou para ele assim, de cima para baixo. Ele era enorme. Ele falou: quem é que está fazendo patim na minha ponte? Ele olhou para cima todo tremendo e falou: sou eu, o cabritão pequeno. O ogro olhou para ele e falou: eu vou te comer. Não come não. Daqui a pouco vai passar o cabritão médio. Cabritão médio não, cabritão médio. Aí você come ele, você vai ficar com a barriga mais cheia e vai ficar bastante tempo sem fome. O ogro olhou para ele: tá, atravessa logo. E ele continuou atravessando, o pezinho dele fazia patim. E atravessou. Dali a pouco, quem chegou? Cabritão médio. Cabritão médio. Ele começou a atravessar a ponte e o pé dele fazia assim, ó. Patão. De repente, quem apareceu? O ogro. O ogro olhou para ele e falou: o quê? Vou te comer. Não, quem está fazendo patão é minha ponte. Aí ele olhou para o ogro assim, não tão para cima, né? Ele já é um pouco maior. Olhou para o ogro e falou: não come não. Daqui a pouco, sabe quem vai vir? O cabritão grande. Ele tem muita carne. E aí você comendo ele, você vai ficar 2 anos sem fome. O ogro olhou para o cabritão médio. E falou para ele: tá, vai, atravessa. E o cabritão médio continuou atravessando e o pé dele fazia patão. E atravessou. Dali a pouco, quem chegou? Cabritão grande. Cabritão grande começou a atravessar a ponte e o pé dele fazia patão. De repente, quem apareceu? O ogro. E o ogro falou o que para ele? Quem está fazendo patão na minha... Tem gente que não sabe disso. Quem tá... Você, eu vi. Quem está fazendo patão na minha ponta? O cabritão grande olhou mais ou menos na mesma altura para o ogro e falou: sou eu. Por quê? O ogro olhou para ele e falou: eu vou te comer. O cabritão grande falou para ele: eu quero é ver. Abaixou a cabeça, fez assim com o pé, foi para cima do ogro, deu uma cabeçada no ogro. O ogro foi para lá do Jabaquara, desapareceu no mundo. E aí o cabritão grande continuou atravessando a ponte e o pé dele fazia patão, e atravessou. Se encontrou com os outros 2 cabritinhos e até hoje os 3 estão lá
comendo aquela graminha deliciosa, verdinha do outro lado, na outra montanha, e eles se transformaram em quê? Em 3 cabritos, cabritões enormes. Palmas para o cabrito. Se você achar que eles se comportaram mal e eles merecem outra, a gente volta. Senão eu vou e sempre. Isso. Outra. Muito. E o ogro, o que aconteceu com o ogro? Depois, o que aconteceu com o ogro? Ele sumiu para lá do Jabaquara. Foi para onde, mais ou menos? Santo André. Você mora lá? Eu moro lá. Eu sou vizinho do ogro. Meu vizinho. Seu vizinho. Viu? Bem feito para você.